Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar o canal? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, faça algum comentário, veja os vídeos mais antigos e, se puder, compartilhe em suas redes sociais. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui no comentário abaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas, para que vocês possam adquirir plantas e produtos da Oswanda Orquídeas. Meus amores, também estaremos na Orquiloja da Vanessa Merlin, do Orquidicas. É uma plataforma onde se vende de tudo para orquidófilos, tá? É só procurar lá que vocês vão achar alguns dos nossos materiais. Vamos lá. Agradecer as contribuições do Pix. Sandra Regina, de Nova Laranjeiras, Paraná. Muito obrigado, Sandra. Ana Maria, de Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado, Ana, meu amor, sempre ajudando. Elisa Mausch, de Curitiba, Paraná. Um beijo para cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Então, meus amores, eu sou um orquidófilo pré-histórico, né? Então, assim, eu cultivo orquídeas há 30 anos ou mais de 30 anos. Eu não tenho uma data assim específica, mas tem muito tempo. Na minha época não existia internet, né? Não existia muitas informações, poucos materiais publicados em revistas e livros, e mesmo assim, muitos orquidófilos como eu, na época, que eram pobres de Marredeci, mais pobres de Marredeci ainda, a gente nem tinha acesso a esse tipo de informação. Existia uma nata orquidófila na época que eram extremamente egoísta. Os mais velhos não dividiam conhecimento, tinha mais apreço pelas plantas, pelas orquídeas, do que pelo ser humano. Então hoje tem muito disso, ainda tem muito disso, que as pessoas colocam as plantas em primeiro lugar, né? E deixam as pessoas em segundo lugar. Tipo assim, o amor ao próximo, né? Mas a gente entende porque a orquídea ela mexe muito com os nossos sentimentos. Então, muitas das pessoas não sabem lidar com esses sentimentos e, de certa forma, prejudica ou impede que outras pessoas floresçam, cresçam nesse mundo maravilhoso que é a orquidofilia. Por isso que eu resolvi fazer um canal há uns anos atrás, para que muitas pessoas tivessem acesso à informação e que pudesse ter o prazer que eu tenho hoje de cultivar belas orquídeas, né, que ao longo de toda a minha vida foi muito batalhado, muito sofrido, muita humilhação, né, e implorando por conhecimento, implorando por mudas, né. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo muito mais acessível. Então, por que eu estou falando que eu sou um orquidófilo pré-histórico? Porque na minha época, havia algumas pessoas que deixavam pelo menos a gente folhear revistas. E havia um orquidófilo maravilhoso, Egel Pesaroli, né? Que ele era um cara apaixonado por cataceto. Tanto é que quando esse cara faleceu, a gente ficou sabendo na época, isso já tem bastante tempo, foi um pesar para os nossos corações, porque ele era um entusiasta, um criador, um apaixonado por cataceto, assim como eu. E ele, eu acredito, eu não sei, não lembro ao certo, mas eu acho que ele foi a primeira pessoa a usar o sistema de retenção de líquido, hipodremia, eu nunca consigo falar essa palavra. Mas, né, usando vasilhas de plástico, na época não se usava PET descartável. Naquela época não se usava garrafas de refrigerante para cultivar cataceto. Eu acredito que realmente foi ele que se desenvolveu esse plantio, tá? Que dá um melhor cultivo para plantas do gênero cataceto. Na verdade, para várias orquídeas, mas cataceto foi um boom, né? Foi uma coisa assim, que muitas pessoas reclamavam que tinham dificuldade de cultivar cataceto. E nesse sistema de retenção de líquido num pote descartável, na vasilha, no vaso, fez com que as plantas dele fossem admiradas. Era algo assim, fora do normal. Então, meus amores, na época, na revista, o Egel, ele comprava potes plásticos. Eu fui numa casa que vende embalagens e comprei um pacotão com vários potes plásticos de 2 litros. Esse pote equivale a 2 litros. Então eu comprei um pacote fechado, já furei aqui. Vocês podem observar que eu começo a furar um dedo acima do fundo, para que fique água aqui no fundo e o seu cataceto possa ter uma umidade permanente
constante, mas sem as raízes ficarem muito encharcadas, já que vai ter brita, substrato, que vai dar um certo distanciamento da água direto. Então, seu Egel, ou Elgel, meu Deus, eu não consigo falar direito. Ele usava esse tipo de pote, né? Potinhos que as pessoas usam para colocar doce, colocar produtos. E eu achei muito interessante na época. Então, beleza. Aí eu resolvi comprar, porque eu tenho que fazer uns replantes aqui de cataceto. E eu preciso de potes maiores, já que PET descartável, né? Eles têm um limite até 3 litros, né? Então, e mesmo assim, não dá para ficar comprando refrigerante só para usar o PET. Então é muito mais prático você comprar esse pote em casas de embalagem. Inclusive tem outros tamanhos, certo? Beleza, então eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o plantio. E quando essa planta estiver em vigor, né, estiver assim bem bonita, eu vou estar mostrando para vocês o resultado. Muitas pessoas que cultivam cataceto costumam cortar pseudobulbos, né, separar pseudobulbos, e costumam também limpar tudo da raiz, todo aquele procedimento, planta uma vez por ano. Eu não faço isso, eu só replanto os meus catacetos quando acontece isso daqui, como esse cataceto Cerno Albo, que foi um presente do José Geraldo de Divinópolis, Minas Gerais. Então, ó, inclusive eu cometi um erro. Eu já deveria ter feito o replante, tá? Só que eu não consegui, tipo assim, tempo, uma correria, muitas coisas, e eu não observei. Então, aqui eu vou precisar tirar desse PET descartável e vou passar para esse vazão. Do jeito que eu vou tirar aqui, gente, eu posso dar uma limpeza, mas a maioria... geralmente eu não limpo, do jeito que está eu só arranco, jogo lá dentro, coloco substrato novo, coloco adubo e pronto. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse arame aqui. Cortar essa hastezinha seca. Tem um pseudobulbo seco aqui que eu vou limpar. Preciso tirar o arame. Esse sistema de retenção de líquido é muito interessante, tá? Porque os catacetos, no período de brotação, que é agora, quando começa, depois do inverno, né, começa a esquentar, eles precisam de muita nutrição. É um tipo de planta que precisa de muita nutrição nesse período agora de calor, de chuvas, e precisa de descanso no frio, no outono e no inverno. Então é de suma importância que você entenda isso. Então, geralmente, eles brotam nessa época e florescem durante a primavera e o verão. Claro que existem espécies e híbridos de cataceto e catacetíneas, né? Galeandra, Cycnops, Mormus, Drasileia, Closvésia e seus híbridos intergenéricos, que também florescem no outono e no inverno. Mas o pico, né, a força da floração da maioria das espécies é a partir de agora no calor. Um detalhe sobre cataceto. Muitos catacetos já vêm a haste floral junto com o broto. Outras espécies emitem primeiro o broto amadurece e depois vem a haste floral. E nos híbridos isso varia bastante. Então, muitas vezes você vê a planta brotando e acha que não vai dar flor, é só aguardar que ela vai florescer. Abri aqui já, beleza. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver, deixa eu só olhar se tá aparecendo lá pra vocês. Não está, né? Mas eu vou levantar pra mostrar pra vocês. Olha só, do jeito que eu plantei, como eu usei aqui esfagno, vocês podem ver que a raiz está bem saudável. Então eu não preciso cortar essa raiz, já que o outro pote tem bastante espaço. Aqui tem 2 pseudobulbos já mortos, ó, eu posso retirar, ó, posso arrancar, certo? Aqui eu posso vir com a faca e cortar aqui que é a traseira, mais ou menos, para abrir mais espaço, para caber mais substratos novos dentro do vaso. Mas o substrato ainda está novo, eu uso esfagno com palha de arroz carbonizada. Nesse tipo de plantio aqui vai ser diferente. Eu vou usar
o mix de brita zero lavada, casca de macadâmia, carvão e pinos, tá? Então no fundo eu vou colocar uma brita mais grossa com essa mesma mistura. Então eu coloquei uma brita mais grossa para usar como drenagem. Se você quiser que seu vaso fique mais leve, você pode usar isopor ou você pode usar só carvão. Eu não uso, eu não gosto, mas tem gente que usa e diz que dá certo. Eu particularmente não uso e não gosto, mas tem pessoas que querem que o vaso fique leve, então essas são as opções. Depois que eu coloquei aqui, eu vou vir com o cataceto, encaixar ele aqui, só que como eu coloquei demais, ele ficou alto. Vamos ver agora. Isso. Prestem atenção nesse detalhe. A muda do cataceto tem que ser plantada sempre 1 ou 2 dedos abaixo da borda, para quando você molhar, a água não escapar. Ou seja, a água infiltrar com mais tranquilidade, tá? Então eu posicionei aqui o cataceto não tanto no canto, nem tanto no meio, porque ele pode soltar outras frentes. Agora eu vou ver com substrato mix moído. Francisco, por que você não está usando o esfagno com palha de arroz carbonizada nesse plantio? Eu posso usar o esfagno e a palha de arroz carbonizada. Mas essa planta ela vai ficar no ambiente externo, que é na minha varanda, pegando o sol direto da manhã, certo? Então, eu prefiro que seja esse tipo de substrato. Pode ser esfagno, tá? Mas eu posso fazer com esfagno. Inclusive, eu tenho outros potes aqui, já furados, que eu vou continuar o replante. Eu vou mexer em outras plantas. Mas esse tipo de plantio aqui também vai funcionar, certo? Então, é porque eu quero te dar duas opções. No meu canal aqui já tem vídeos mostrando o plantio usando o esfagno e a palha de arroz carbonizada no plantio de cataceto, tá? E por isso que eu queria fazer esse plantio prático, padronizado, padrão, usando a brita zero lavada, casca de pinos, carvão e macadâmia moída. Olha só que fantástico. Agora eu vou colocar a mistura mágica, que é o Babada Correria Confusão. Quem quiser adquirir essa mistura de adubo, é só me chamar no WhatsApp de vendas, certo? Que é Himitsu, adubo Himitsu, palha de arroz carbonizado e pó plim plim. Então vem com uma colher bem generosa e coloco aqui no cantinho. E na hora que eu molhar, esse adubo ele vai espalhar e vai adentrar aqui nas partículas do substrato e vai fazer com que esse cataceto exploda, né, em crescimento e floração. Detalhes sobre cataceto. São muito comuns serem atacados por ácaros, porque possui folhas tenras. Então é sempre importante você observar quando você vê ele aqui, igual esse exemplar foi atacado no ano passado por ácaros. O ácaro ele danifica bastante o tecido vegetal da folha, tá? Então é importante você usar produtos para matar ácaros. Você pode usar o enxofre Dime, que é um produto barato, inclusive eu vendo esse pozinho, né, enxofre Dime, não é tóxico, você mesmo pode aplicar. Se a infestação estiver muito grave, você pode pedir um profissional ou você mesmo bater, mas com todos os cuidados, você pode aplicar colosso, tá? Que mata ácaros. Lembrando que o colosso é extremamente perigoso para a saúde. Fungicidas, inseticidas, tem que tomar cuidado. Quando você, antes de aplicar qualquer produto nas suas orquídeas, você tem que dar um banho nelas, molhar elas bem, tá? Depois você prepara a bomba de pulverização. Não adianta pulverizar só por cima, tem que pulverizar por cima, por baixo, no vaso, no substrato, nos pseudobulbos, porque os ácaros são microscópicos, então eles estão espalhados por todos os lados. Assim como muitas outras pragas e insetos, né? Você tem que fazer uma aplicação bem legal e daqui 15 dias repetir essa aplicação para você dar um veredito ok na exterminação das pragas, tá bom? Outro detalhe, cataceto, quando na natureza, isso não acontece porque a planta já está em sintonia com a natureza, ela tem uma adaptação lá, que faz com que ela fique bem, né? Você costuma ver catacetos na natureza como pseudobulbos enormes, folhas verdes, viçosas, bonitas, etc.
No cultivo particular, quando os catacetos pegam chuva, sabe aquelas semanas que fica chovendo, garoando, aquela coisa ranhenta que a umidade é muito alta? As folhas do cataceto costumam apodrecer, tá? Dar manchas pretas e apodrecer. E se apodrecer as folhas, o que vai acontecer? Vai perder o pseudobulbo e você vai perder a floração. Porque as orquídeas, a maioria delas, elas dependem do novo pseudobulbo, seja Cattleya, Encíclia, Cataceto, para gerar uma nova floração. A maioria das orquídeas não florescem em pseudobulbos e folhas antigas. Poucas orquídeas fazem isso. Então é importante que você mantenha saudável a brotação, o pseudobulbo do seu cataceto. O ideal seria que não pegasse chuva, mas a maioria dos orquidários, dos orquidófilos pelo Brasil, são orquidários que têm só sombrite, ou seja, pegam chuva. Quando eu morava em Governador Valadares, os meus catacetos pegavam chuva. Então, o que eu fazia? Quando chegava aquela semana que ficava uma semana inteira nublado, chovendo, serenando, garoando, eu tirava algumas plantas que eu via que as folhas começavam a manchar e colocava debaixo do alpendre, para não pegar chuva até o sol vir e dar uma secada, tá bom? Vocês podem fazer isso, é trabalhoso, não é bom porque a orquídea não gosta de ser mudada de lugar, mas é melhor do que apodrecer as folhas e perder o pseudobulbo, perder a floração. Depois desse vídeo eu vou estar mostrando o lado da minha casa, que é um telhado, que pega sol na parte da manhã, quase o dia todo, mas mais na parte da manhã, e que eles ficam debaixo, na beiradinha do telhado, onde que não pegam chuva. Então eles conseguem desenvolver seus brotos e ter uma boa luminosidade. Inclusive esse lado meu, a maioria dos catacetos costumam florescer flores femininas, porque os catacetos, para produzirem flores femininas, geralmente precisam de um excesso de luminosidade, de um estresse com relação ao excesso de luminosidade. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, está aí a dica. Sobre a mistura do adubo, eu quero mostrar para vocês os resultados, né? Essa braça aracnoide, as pontas das folhas estão queimadas devido àquela onda de frio que fez, né? Muitas plantas minhas acabaram queimando, mas olha só que babado, correria e confusão essa braça aracnoide. Floração fantástica, inclusive é uma planta, olha o enraizamento, amores, inclusive é uma planta que já precisa de um vaso maior, já vai ficar aqui para um replante, certo? Aqui eu quero mostrar para vocês também essa Cattleya laurenciana, muito especial. Olha que planta fantástica, lindíssima. Também recebeu adubo, eu comprei ela no ano passado, tem um ano que essa planta está comigo. E foi recebendo adubo e foi se desenvolvendo e agora me deu essa floração lindíssima. Amores, aqui eu tenho uma Fred Carchiara. O que aconteceu? Ela ia emitir flor no ano passado, ela deu uma haste inclusive, só que a haste se transformou em pseudobulbo. Então aqui agora eu já tenho duas mudas de Fred Carchiara. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse broto e replantar em outro pet e replantar esse daqui, deixa eu ver quanto tempo, no ano passado também. Talvez eu até deixe essa traseira aqui, mas talvez mude também. Um exemplo, plantado com esfagno e palha de arroz carbonizada. Então fica a dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Então, meus amores, aqui é o lado da minha casa, que o sol é nascente. Vocês podem observar que tem vários catacetos, alguns em cachepôs. Já fiz alguns replantes, vocês podem observar as vasilhas plásticas grandes de 2 litros. Eu já fiz alguns plantios, vou fazer mais. Ali no fundo, lá no fundão, tem uns vasos verdes grandes. Esses vasos verdes, o fundo deles não eram furados e eu fiz o mesmo sistema de furar um dedo acima para que possam desenvolver com retenção de líquido. E aqui, todos os catacetos que eu cultivo aqui produzem hastes masculinas, mas como pegam muita luminosidade, a maioria deles acabam desenvolvendo hastes femininas, muitas hastes femininas. Ano passado eu fiz muita cápsula graças a isso.
Meus amores, muitos frascos disponíveis, solicitem a lista pelo WhatsApp de vendas e aproveitem os meus cruzamentos. Os frascos mais baratos do Brasil é com Francisco Deusvando. Aqui alguns detalhes das plantas floridas do vídeo de hoje. Cattleya nobilio com Hoffmannsangela guilani. A minha fantástica Cattleya laurenciana, uma planta fabulosa mesmo. Aqui um híbrido primário de Cattleya ametistoglossa com Cattleya clande. Essa planta vai para minha amiga Cacilda. A Cattleya schilleriana, tipo, olha só que delícia. A Brassica arachnoidea, muitas flores. E a Cattleya, não, na verdade é a chocolate drop, Cattleyanth chocolate drop com Brassavola tuberculata. Aqui, amores, detalhes do meu adubo. Meu adubo não, é minha mistura, na verdade. O adubo verdadeiro aqui é o Rimitsu, do Heron Gonçalves, do meu amigo, tá? Então aqui a minha mistura, que é adubo Rimitsu, com palha de arroz carbonizado e pó plim plim. Aqui uma porção de brita mais grossa, com casca de pinos, macadâmia e carvão, para orquídeas maiores. E eu uso também no fundo dos vasos para ajudar na drenagem. E eu uso essa mais moidinha, 99% no plantio das minhas orquídeas. Brita zero, lavada, sempre tem que lavar antes, tá? Bota na peneira, joga água para tirar aquele pozinho. Francisco, qual é a proporção? Meio a meio ou 60% de substrato. É sempre bom você colocar mais substrato do que brita, porque brita pesa, né? E o pessoal sempre reclama do peso. Eu adoro vaso pesado, então para mim não interfere em nada. Meus amores, agora nós vamos criar a Cattleyanth Eclipse, que é um híbrido primário entre Cattleya Massima e Guariante Skinneri. Então eu vou usar essa Cattleya Massima com color, colocar políneas dessa Guariante Skinneri amesiana e vou pegar a polínea da Cattleya Massima com color e jogar nessa Guariante Skinneri tipo. E daqui a um tempo teremos esse híbrido muito bonito para nossas coleções. Minha maravilhosa Cattleya clande alba, uma planta lindíssima. Olha só que espetáculo essa planta, meus amores.